Você já sentiu que as coisas na sua vida estão demorando mais do que deveriam para acontecer? Como se estivesse em uma corrida contra o tempo, mas sempre atrás do que deseja. Muitas vezes, em nossa pressa e ansiedade, esquecemos que existe um plano maior em ação, um tempo perfeito orquestrado por Deus. A Bíblia e os ensinamentos de Jesus estão repletos de exemplos poderosos que nos mostram a importância de confiar nesse tempo divino, mesmo quando tudo ao nosso redor parece fora de controle. Cada detalhe está sendo cuidadosamente alinhado por Deus e cada momento de espera tem um propósito maior do que podemos imaginar. Neste vídeo, vamos explorar juntos como Deus usa o tempo para moldar nossa vida, fortalecer nossa fé e nos preparar para as bênçãos que Ele já preparou para nós. Mas fique até o final desse vídeo, pois o último ensinamento é o mais importante e crucial de todos. Número 1. O tempo de Deus vai além do nosso entendimento. Quantas vezes você já se pegou frustrado porque as coisas não acontecem no momento em que você esperava? Vivemos em uma cultura onde o imediatismo é quase uma regra. Queremos tudo para ontem, e quando os planos não se desenrolam conforme o nosso cronograma, começamos a duvidar. Mas o tempo de Deus, diferente do nosso, segue um ritmo completamente diferente. Ele vê o todo, enquanto nós enxergamos apenas uma parte pequena e limitada. O que você está esperando hoje pode parecer demorado, mas para Deus, o tempo perfeito ainda está por vir. Você está disposto a confiar nesse tempo? Um dos exemplos mais poderosos do tempo de Deus, que vai além do entendimento humano, é a história de Lázaro. No Evangelho de João, quando Jesus foi informado de que Lázaro estava doente, ele não correu para curá-lo, como todos esperavam. Ao invés disso, ele permaneceu no lugar onde estava por 2 dias. Isso deixou muitos confusos. Quando finalmente chegou, Lázaro já havia morrido e estava sepultado há 4 dias. João capítulo 11, versículo 6. Para os amigos e familiares de Lázaro, Jesus tinha chegado tarde demais. Mas o que parecia ser um atraso era na verdade parte de um plano maior. Jesus não queria apenas curar Lázaro, ele queria demonstrar o poder da ressurreição. Esse episódio nos ensina que o que consideramos tarde ou fora do prazo pode ser, na verdade, o momento exato que Deus escolheu para revelar sua glória de forma ainda mais grandiosa. Muitas vezes, estamos tão focados em nossas próprias expectativas que esquecemos que Deus está trabalhando em algo muito maior do que podemos imaginar. Quando as coisas parecem atrasadas, lembre-se, o tempo de Deus é perfeito. O que Ele faz de maneira completa e no momento exato. Pense em quantas vezes você achou que algo estava demorando demais. Talvez fosse uma oportunidade de trabalho que não aparecia, uma resposta de oração que não chegava ou um sonho que parecia distante. A espera pode parecer um teste de paciência, mas ela tem um propósito. A palavra de Deus nos garante: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Pois, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Quando nos deparamos com essa verdade, percebemos que a nossa visão é limitada e que o controle está nas mãos de um Deus que sabe exatamente o que é melhor para nós. O que aos nossos olhos pode parecer atraso, aos olhos de Deus é o cronograma perfeito. Pense no exemplo de Sara e Abraão. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações, mas ele e sua esposa Sara tiveram que esperar 25 anos até que Isaque, o filho da promessa, nascesse. Durante esse período, Sara tentou resolver as coisas com suas próprias mãos, permitindo que Abraão tivesse um filho com Hagar. Mas o plano de Deus não era esse. Quando chegou o tempo determinado, Isaque nasceu, e o propósito de Deus foi cumprido. Gênesis capítulo 21, versículo 5. Essa espera ensina algo essencial. O tempo de Deus sempre vem com lições.
Enquanto aguardamos, Ele nos ensina paciência, confiança e fé. Ele nos molda para estarmos prontos para receber a bênção quando ela finalmente chegar. E mais do que isso, Ele nos mostra que, quando deixamos as coisas em Suas mãos, o resultado é sempre muito melhor do que qualquer coisa que poderíamos planejar por conta própria. Quantas vezes, olhando para trás, você percebe que algo que parecia um atraso foi, na verdade, uma bênção disfarçada? Aquele emprego que não aconteceu, aquele relacionamento que terminou, ou aquela porta que se fechou. Talvez hoje você veja que tudo isso fazia parte de um plano maior. No momento pode ser difícil entender, mas Deus sempre age para o nosso bem, mesmo quando não vemos o quadro completo. Confie no tempo de Deus, porque Ele está além do nosso entendimento. É difícil esperar, mas essa espera traz crescimento, maturidade e uma fé mais profunda. Número 2. Confie no silêncio de Deus. Você já se perguntou por que, em alguns momentos de sua vida, parece que Deus está em silêncio? Talvez você esteja esperando uma resposta, uma solução para uma situação que parece impossível, mas nada acontece. Essa ausência de sinais pode gerar ansiedade, medo e, em muitos casos, até dúvidas sobre a presença de Deus. Mas, e se o silêncio dele for a resposta que você precisa? E se, nesse aparente vazio, Deus estiver preparando algo muito maior do que você imagina? Imagine a cena de um agricultor. Ele planta a semente e, durante dias, semanas e até meses, não vê nenhum sinal visível de crescimento. No entanto, o que ele não vê são as raízes se aprofundando, o processo invisível de desenvolvimento que acontece debaixo da terra. O silêncio de Deus em nossas vidas é como esse processo invisível. Assim como o agricultor não abandona sua colheita por não ver resultados imediatos, também não devemos desistir de nossa fé por causa de um período de silêncio. Esse silêncio pode ser o tempo em que Deus está fortalecendo as raízes de nossa vida, nos preparando para algo muito maior. No livro de Jó, encontramos um homem que enfrentou um dos maiores dilemas que um ser humano pode suportar. Ele perdeu tudo, família, saúde, riquezas, e mesmo assim, permaneceu fiel. Jó clamou a Deus, mas por muito tempo ouviu apenas o silêncio. Porém, no final, Deus o restaurou de maneira abundante, muito além do que ele tinha antes. Está escrito: "E o Senhor deu a Jó o dobro de tudo quanto dantes possuía." Jó, capítulo 42, versículo 10. Esse é o tipo de reviravolta que Deus pode estar preparando em sua vida neste exato momento de silêncio. Nós, como seres humanos, queremos respostas rápidas. Vivemos em um mundo onde tudo é instantâneo, onde a espera é considerada uma perda de tempo. Mas Deus não opera no tempo humano. Ele enxerga além do que nossos olhos podem ver. Quando Jesus soube da doença de Lázaro, ele não correu para curá-lo imediatamente. Ele esperou 4 dias. Aos olhos dos outros, Jesus havia se atrasado e parecia que Lázaro estava perdido. Mas a espera tinha um propósito. Jesus não queria apenas curá-lo. Ele queria realizar um milagre maior, ressuscitar Lázaro dos mortos, demonstrando o poder divino sobre a vida e a morte. João, capítulo 11, versículo 6. Esse tempo de silêncio pode ser uma pausa divina, um espaço onde Deus está preparando o terreno para algo que vai impactar profundamente a sua vida. Ele está construindo, transformando, e o silêncio é apenas o intervalo entre o que você está vivendo agora e o que ele tem reservado para você. A grande questão é: você confia o suficiente para esperar? Pense na sua própria vida. Talvez você esteja enfrentando um período de incerteza, onde parece que suas orações não passam do teto, onde o silêncio de Deus é ensurdecedor. Talvez seja uma luta no seu casamento, dificuldades financeiras ou uma doença que parece não ter fim. Independentemente do que seja, esse silêncio não significa que Deus te esqueceu. Pelo contrário, pode ser que Ele esteja planejando algo tão grande que ainda não é o momento de você ver. Ele pode estar ajustando cada detalhe, movendo as peças certas no lugar certo, para que no tempo perfeito a resposta seja revelada. Espere no Senhor. Seja forte.
Coragem, espere no Senhor. Salmo 27, versículo 14. Esse versículo nos lembra que a espera em Deus não é uma espera vazia. É uma espera cheia de propósito, onde nossa confiança é provada e nossa fé é refinada. Confie nesse silêncio, porque é nele que Deus trabalha de maneira mais profunda e poderosa. Número 3. Abraão. A paciência da promessa. Você já sentiu que estava esperando por algo há tanto tempo que começou a perder a esperança? Talvez seja uma oração que você fez anos atrás e até hoje nada parece ter mudado. Abraão, o pai da fé, conheceu bem esse sentimento. Deus lhe fez uma promessa poderosa, que ele seria pai de uma grande nação. No entanto, para que essa promessa se cumprisse, ele precisou esperar 25 anos. Durante esse período, a dúvida e a frustração tentaram roubar sua fé. Mas mesmo nos momentos de incerteza, Abraão escolheu confiar. E no tempo perfeito de Deus, a promessa se cumpriu. A história de Abraão nos lembra que as promessas de Deus não vêm com um cronograma que nós possamos controlar. Quando Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma multidão, Abraão tinha 75 anos de idade e sua esposa Sara já era estéril. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Aos olhos humanos, a promessa parecia impossível. E quanto mais o tempo passava, mais a realidade parecia se distanciar daquilo que Deus havia dito. No entanto, a cada ano que se passava, Deus estava moldando o coração de Abraão e Sara, preparando-os para receber a promessa no tempo certo. Durante esse longo período de espera, Abraão e Sara enfrentaram um dilema que muitos de nós enfrentamos hoje. O que fazer quando a promessa de Deus parece distante? Em meio à impaciência, Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva, Agar. O nascimento de Ismael foi uma tentativa humana de realizar o plano de Deus. Porém, Deus tinha algo muito maior em mente, algo que só poderia ser realizado por sua mão. Isso nos ensina que, quando tentamos apressar o tempo de Deus com nossas próprias soluções, muitas vezes criamos complicações. Ismael não era o filho da promessa, e embora ele tenha sido abençoado, o plano de Deus ainda estava reservado para Isaque. A fé de Abraão foi testada em cada momento dessa jornada. E talvez você esteja vivendo algo semelhante. A promessa está aí, mas os anos de espera estão começando a pesar. A fé é desafiada quando o tempo passa e nada parece mudar. No entanto, a promessa de Deus não falha, mesmo que demore. Romanos capítulo 4, versículos 21 e 22, nos lembra da confiança de Abraão. Ele estava plenamente convencido de que Deus tinha poder para cumprir o que havia prometido. Assim, isso lhe foi creditado como justiça. O tempo de espera de Abraão foi também um tempo de aprendizado. A cada ano, Deus estava trabalhando, não apenas nas circunstâncias, mas no coração de Abraão. Deus não apenas prometeu um filho, ele prometeu que, através de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis capítulo 12, versículo 3. O que Deus tinha em mente era muito maior do que Abraão poderia imaginar, e o tempo de espera fazia parte desse processo de preparação. E quanto a você? Talvez você esteja enfrentando uma espera parecida. Pode ser um sonho que ainda não se realizou, uma promessa que parece distante ou uma oração que ainda não foi respondida. A vida de Abraão nos ensina que Deus não esquece o que prometeu. O que ele prometeu a você não foi esquecido, mesmo que os anos estejam passando. A chave é não perder a fé durante a espera. Assim como Abraão, somos chamados a confiar que, no tempo certo, o propósito de Deus se cumprirá em nossas vidas de maneira perfeita. O nascimento de Isaque, o filho da promessa, aconteceu exatamente como Deus havia dito, mas no tempo de Deus. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Gênesis capítulo 21, versículo 5. Essa espera extraordinária nos ensina que Deus não está limitado pelas condições humanas, pela idade ou pelas circunstâncias ao nosso redor. O tempo de Deus não é uma resposta tardia, mas sim o momento perfeito para que sua glória seja revelada em sua plenitude. Agora pense na sua vida. O que você está esperando hoje que parece impossível?
Talvez a espera tenha sido longa e o desânimo tenha começado a se instalar. Mas a história de Abraão nos lembra que, quando Deus promete, Ele cumpre. A espera pode ser parte do processo que Ele usa para nos preparar para algo muito maior do que podemos imaginar. Abraão confiou, mesmo quando tudo parecia perdido. E assim como ele, você também pode confiar que Deus cumprirá suas promessas no tempo certo. Número 4. Quando a impaciência destrói nossas bênçãos. Você já tomou uma decisão apressada e depois se arrependeu profundamente? A impaciência é uma força poderosa que pode nos levar a tomar decisões erradas, escolhas que sabotam aquilo que Deus estava preparando para nós. Muitas vezes, na pressa de ver resultados, agimos sem consultar a vontade de Deus ou sem esperar o seu tempo perfeito. E ao fazer isso, colocamos em risco as bênçãos que Ele tem reservadas. A Bíblia nos oferece um exemplo claro de como a impaciência pode destruir grandes promessas. A história de Saul, o primeiro rei de Israel. Saul foi escolhido por Deus para ser rei, um homem que inicialmente demonstrava humildade e temor. No entanto, em um momento crítico, ele permitiu que a impaciência controlasse suas ações. Deus havia ordenado que ele esperasse o profeta Samuel para realizar um sacrifício antes de uma batalha importante. Mas os dias passaram. O exército de Israel estava inquieto e Saul começou a sentir a pressão. Ao invés de confiar na instrução de Deus e esperar por Samuel, Saul decidiu tomar o sacrifício em suas próprias mãos. 1 Samuel capítulo 13, versículos 8 a 13. Esse ato de desobediência, movido pela impaciência, custou-lhe o reinado. Saul nos ensina uma lição valiosa. Quando tentamos apressar os planos de Deus, corremos o risco de perder o que Ele planejou para nós. A impaciência nos faz acreditar que devemos agir por conta própria, que o tempo de espera significa que Deus não está mais no controle. Mas, na verdade, é nesses momentos que somos chamados a confiar mais profundamente. Quando tudo parece estar desmoronando ao nosso redor, quando o tempo parece estar acabando, é exatamente quando devemos parar e esperar pela direção de Deus. Quantas vezes na sua vida você agiu impulsivamente, apenas para perceber depois que havia um caminho melhor? Seja em decisões financeiras, relacionamentos ou até em sua carreira, a impaciência pode ser a armadilha que nos leva a agir sem sabedoria. No entanto, a palavra de Deus nos lembra em Provérbios capítulo 19, versículo 2: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. A pressa sem a direção divina nos faz tropeçar. Imagine que você está em uma estrada cercada por neblina. Você mal consegue enxergar o que está à sua frente e seu instinto é acelerar para sair logo daquela situação incômoda. Mas essa pressa só aumenta o risco de um acidente, porque você não consegue ver os obstáculos à frente. O mesmo acontece em nossas vidas espirituais. A neblina pode ser o silêncio de Deus, o tempo de espera. E quando aceleramos sem enxergar claramente, corremos o risco de colidir com o que Deus estava tentando nos proteger. A impaciência não apenas nos faz perder as bênçãos, mas também pode nos afastar de uma comunhão mais profunda com Deus. Pense em quantas orações deixamos de fazer porque achamos que Deus está demorando demais para responder. Em vez de perseverar, nos afastamos. Em vez de confiar, tentamos resolver as coisas por nossa própria conta. No entanto, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A chave para vencer a impaciência é a oração, a entrega constante a Deus, mesmo quando a espera parece interminável. E talvez seja isso que você está vivendo agora. Uma situação em que a ansiedade e a pressa estão tentando tomar o controle. Pode ser uma decisão importante, um desafio que está diante de você ou um desejo que não se realiza. Mas a história de Saul é um lembrete poderoso de que apressar o processo de Deus traz consequências. Quando esperamos, quando confiamos no tempo dele, recebemos não apenas a resposta,
mas também a paz que vem com a obediência. Deus não está limitado ao nosso cronograma. Ele vê o que não vemos, conhece o que não conhecemos e age no tempo certo. Quando tentamos apressar o processo como Saul, corremos o risco de perder aquilo que ele já havia planejado para nós. A impaciência pode nos levar a destruir as bênçãos que estavam a caminho, e tudo porque não tivemos a paciência para esperar a chegada delas. Se você está enfrentando a tentação de agir apressadamente, pare por um momento. Ore, reflita e lembre-se da lição de Saul. Deixe que Deus conduza o tempo, porque quando Ele guia, o caminho é sempre o melhor. Não deixe que a impaciência destrua aquilo que Ele está preparando para você. Número 5. Aprendendo a esperar com propósito. Esperar não é fácil. Para muitos, a espera parece uma perda de tempo, como se estivéssemos parados enquanto a vida continua a girar ao nosso redor. Mas o que muitos não percebem é que Deus nunca nos faz esperar à toa. Ele usa a espera para nos ensinar, nos moldar e nos preparar para o que está por vir. A espera, quando vista pela lente divina, tem um propósito. E esse propósito não é apenas sobre o que esperamos receber, mas também sobre quem estamos nos tornando enquanto esperamos. A história de José é um exemplo extraordinário de como a espera pode ser um período de preparação para algo maior. José, o jovem sonhador, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, injustamente preso no Egito, e passou anos na prisão por um crime que não cometeu. Gênesis capítulo 39, versículos 20 a 23. Aos olhos humanos, parecia que sua vida estava em ruínas. Ele poderia ter se desesperado, perdido a fé ou se rebelado contra Deus. Mas em vez disso, José confiou em Deus no silêncio e na escuridão de sua prisão. O que José não sabia era que Deus estava usando aquele tempo para prepará-lo. A prisão não era o fim, mas parte do processo de moldagem. Deus estava desenvolvendo a paciência, a resiliência e a sabedoria de José para que no momento certo ele estivesse pronto para se tornar o governador do Egito e salvar seu povo da fome. Gênesis capítulo 41, versículos 41 a 43. O que parecia uma longa espera era, na verdade, uma jornada de preparação. José teve que esperar anos, mas quando o tempo de Deus chegou, ele estava preparado para assumir sua posição. Agora pense na sua própria vida. Talvez você esteja em um período de espera, onde as portas parecem fechadas e o futuro incerto. Mas e se essa espera não for uma pausa, mas sim um processo de transformação? E se Deus estiver usando esse tempo para desenvolver em você algo que será essencial para o próximo capítulo da sua vida? Quando vemos a espera como um tempo de aprendizado, ela deixa de ser um fardo e se transforma em uma oportunidade de crescimento. Deus não desperdiça o tempo. Ele usa cada momento, cada silêncio, cada demora para nos preparar. A Bíblia nos ensina que, durante a espera, devemos nos fortalecer e nos preparar. Em Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse versículo nos mostra que a espera em Deus é ativa, não passiva. Enquanto esperamos, somos chamados a renovar nossas forças, a crescer espiritualmente e a nos preparar para o que Deus tem reservado. A espera com propósito não é ficar sentado de braços cruzados, mas sim buscar em Deus a força e a sabedoria para o próximo passo. Quantas vezes você já passou por um período difícil e, depois de superá-lo, percebeu que saiu mais forte do que entrou? Isso é a preparação de Deus. A espera não nos enfraquece, ela nos fortalece. Durante a espera, aprendemos a confiar mais em Deus e menos em nós mesmos. Aprendemos a depender da graça dele, a ouvir sua voz e a seguir sua direção. E quando o tempo certo chega, estamos prontos para receber o que ele tem para nós. José poderia ter desistido inúmeras vezes, mas ele escolheu confiar no processo. Ele entendeu que Deus estava no controle, mesmo quando tudo parecia dar errado. E você está disposto a confiar em Deus durante a sua espera?
Está disposto a ver esse período não como um obstáculo, mas como uma oportunidade de preparação. A vida de José nos ensina que quando esperamos com propósito, Deus transforma até os momentos mais difíceis em algo grandioso. Não veja a espera como um tempo perdido, mas como um tempo de construção e amadurecimento. Assim como José, você pode estar sendo preparado para algo muito maior do que você imagina. Cada dia de espera é um dia em que Deus está trabalhando, muitas vezes nos bastidores, ajustando os detalhes, movendo as peças certas para que no momento certo tudo se encaixe perfeitamente. Sua única tarefa é confiar e permitir que Deus o molde durante esse tempo. A espera com propósito traz crescimento, sabedoria e, principalmente, uma fé inabalável. Número 6. Confiança na sabedoria do tempo divino. Você já parou para pensar em como as preocupações com o futuro podem consumir a sua paz? Quantas vezes você se pegou ansioso, tentando planejar cada detalhe da sua vida, temendo o que o amanhã pode trazer? Essa inquietação nos faz acreditar que, se não controlarmos o tempo, as coisas vão desmoronar. Mas a verdade é que Deus já está no amanhã. Ele não apenas conhece o futuro, ele já preparou o caminho. Confiar na sabedoria do tempo divino é entender que não precisamos carregar o peso do controle nas nossas costas. Quando deixamos Deus guiar, descobrimos uma paz que excede o entendimento humano. Jesus, em seu ensinamento, nos dá uma orientação direta sobre essa questão. Em Mateus capítulo 6, versículo 34, ele nos diz: "Portanto, não vos preocupeis com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal." Essas palavras são uma verdade poderosa. Jesus não está dizendo que o futuro não importa, mas sim que nossas preocupações com ele não nos ajudam. Quando nos agarramos ao medo do que pode acontecer, perdemos a capacidade de ver o que Deus está fazendo no presente. Essa confiança no tempo de Deus não é apenas uma questão de paciência, mas de sabedoria. Precisamos reconhecer que não temos o controle que pensamos ter, e isso não é uma fraqueza, mas uma libertação. Deus, em sua sabedoria infinita, já conhece cada um dos nossos dias antes mesmo que eles aconteçam. Quando aceitamos que Ele sabe o que é melhor e que seu tempo é perfeito, encontramos descanso. Isso não significa que não teremos desafios, mas que podemos caminhar através deles com a certeza de que Deus está no comando. Pense por um momento em sua vida. Quantas vezes você ficou ansioso sobre o que viria a seguir? Talvez você estivesse esperando por uma promoção no trabalho, ou ansioso para encontrar a pessoa certa para passar a vida. Ou talvez você esteja preocupado com sua saúde, finanças, ou com o bem-estar de sua família. Todos esses são motivos legítimos de preocupação. No entanto, Jesus nos lembra que, ao focarmos excessivamente no amanhã, esquecemos que Deus já está cuidando de tudo, enquanto nós deveríamos confiar e viver o dia de hoje com fé. As águias são uma metáfora interessante para esse conceito. Elas são conhecidas por voarem alto, aproveitando as correntes de vento para se elevar sem esforço. Ao invés de se debaterem e gastarem energia desnecessária, elas confiam no vento para carregá-las. Isaías capítulo 40, versículo 31, nos ensina que aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Essa é a sabedoria do tempo divino. Quando esperamos em Deus, Ele nos sustenta e nos eleva, sem que precisemos lutar contra as correntes da vida. À medida que você enfrenta as incertezas da vida, pode ser tentador tentar resolver tudo sozinho. A cultura moderna nos empurra para sermos mestres do nosso destino. Mas isso não é o que Deus nos pede. Ele nos chama a confiar, a liberar o controle e a permitir que sua sabedoria guie o nosso caminho. Ao fazer isso, removemos um peso enorme de nossas vidas, o peso de tentar prever e controlar cada detalhe do que está por vir. Deus não pede que você saiba o que vai acontecer amanhã. Ele pede que você confie que Ele já sabe. Confiança no tempo divino também significa abandonar o perfeccionismo. Muitos de nós acreditam que,
Se planejarmos cada passo cuidadosamente, podemos evitar erros e falhas, mas a realidade é que mesmo os nossos erros fazem parte do plano de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos lembra que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui os momentos de incerteza, os tropeços e as reviravoltas inesperadas. Deus é mestre em transformar situações difíceis em oportunidades de crescimento e bênçãos. Portanto, ao invés de se preocupar com o que está por vir, aprenda a descansar na sabedoria de Deus. Cada dia que Ele lhe dá é uma oportunidade para confiar, para crescer e para experimentar sua bondade de maneiras novas. O que você está enfrentando agora pode parecer confuso ou até assustador, mas lembre-se, Deus já está um passo à frente. Ele está preparando o caminho e tudo o que Ele pede é que você confie e siga. Número 7. A paciência do rei Davi. Você já se sentiu preparado para algo, mas as portas simplesmente não se abrem? Davi, o homem segundo o coração de Deus, passou por isso. Quando ainda era um jovem pastor de ovelhas, ele foi ungido por Samuel para ser o próximo rei de Israel. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Porém, o que muitos esquecem é que mesmo após essa unção, Davi não subiu imediatamente ao trono. Na verdade, ele passou anos enfrentando perseguições, vivendo como fugitivo e lutando por sua sobrevivência, antes que a promessa de Deus finalmente se cumprisse. A história de Davi nos ensina que paciência e confiança no tempo de Deus são essenciais para viver as promessas que Ele tem para nós. Davi foi ungido como rei ainda jovem, mas o trono só se tornou uma realidade muitos anos depois. Durante esse período de espera, ele passou por inúmeras provações. O rei Saul, que viu Davi como uma ameaça, passou a persegui-lo incessantemente, obrigando-o a fugir para o deserto e a se esconder em cavernas. 1 Samuel capítulo 24, versículos 1 a 3. Imagine a angústia de Davi, sabendo que ele era o escolhido de Deus, mas sendo caçado como um criminoso. Qualquer pessoa no lugar dele poderia ter desistido, questionado Deus, ou até mesmo tentado tomar o trono à força. Mas Davi escolheu esperar. Ele sabia que o tempo de Deus era melhor do que qualquer atalho que ele pudesse tomar. Um dos momentos mais marcantes na vida de Davi foi quando ele teve a oportunidade de matar Saul enquanto este dormia em uma caverna. Seus homens o encorajaram a fazer isso, dizendo que era a chance perfeita para finalmente tomar o trono que lhe havia sido prometido. No entanto, Davi recusou. Ele sabia que não era seu papel apressar o plano de Deus ou tomar algo pelas próprias mãos. 1 Samuel capítulo 24, versículos 4 a 6. Isso revela a profundidade de sua fé e paciência. Mesmo com o trono à sua frente, Davi escolheu o caminho da obediência e da confiança em Deus. Essa escolha de Davi é uma lição para todos nós. Quantas vezes temos a oportunidade de pular etapas e alcançar algo de forma mais rápida? Talvez em um emprego, em um relacionamento ou em qualquer outra área da vida. No entanto, tomar atalhos nem sempre é a melhor escolha. Davi poderia ter matado Saul e se tornado rei mais cedo, mas ele sabia que apressar o plano de Deus poderia trazer consequências devastadoras. Ele preferiu esperar até que Deus, em seu tempo perfeito, o colocasse no trono de Israel de maneira legítima e abençoada. Esse tipo de paciência não é passiva, é uma paciência ativa, que envolve confiança profunda e uma constante dependência de Deus. Durante o período de espera, Davi não ficou de braços cruzados. Ele continuou a servir, a lutar e a honrar a Deus em tudo o que fazia. A espera de Davi foi uma preparação. Cada momento no deserto, cada batalha, cada perseguição, estava moldando o caráter de Davi para que ele pudesse se tornar não apenas um rei, mas um rei segundo o coração de Deus. E quanto a você? Você está esperando por algo que parece estar demorando demais? Talvez você tenha recebido uma promessa, uma visão ou um sonho, e o tempo parece estar se arrastando. A história de Davi nos lembra que o tempo de Deus é perfeito, e ele usa esse tempo para nos moldar,
nos preparar e nos capacitar para aquilo que Ele tem reservado para nós. Cada dificuldade, cada obstáculo que você enfrenta hoje está moldando o seu caráter e o preparando para o que está por vir. Assim como Davi, você também pode escolher confiar no processo e acreditar que, quando o tempo certo chegar, Deus abrirá as portas que Ele prometeu. Davi esperou anos para se tornar rei, mas quando finalmente assumiu o trono, ele estava preparado. Ele se tornou um líder que entendia o valor da paciência, da humildade e da dependência total de Deus. Assim como Davi, nós também devemos confiar que, mesmo quando parece que estamos sendo atrasados, Deus está orquestrando cada detalhe em nosso favor. No tempo certo, Ele nos levará ao lugar que Ele preparou para nós, e quando isso acontecer, estaremos prontos para viver o propósito que Ele nos confiou. Número 8. Quando o tempo humano colide com o tempo de Deus, você já se frustrou por sentir que seus planos não estão indo na direção que você esperava? Quantas vezes sentimos que estamos prontos, que chegou a hora de nossas realizações, mas as portas permanecem fechadas? Esse é um dos dilemas mais comuns que enfrentamos, a colisão entre o nosso tempo e o tempo de Deus. Nós vivemos na urgência, mas Deus trabalha na eternidade. O que parece um atraso ou até mesmo uma barreira, na verdade, pode ser a proteção divina, evitando que entremos em algo para o qual ainda não estamos prontos. Provérbios capítulo 19, versículo 21, nos alerta: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Essa simples frase revela uma verdade profunda. Planejamos, fazemos cronogramas e estipulamos metas, mas no final o que realmente conta é o plano de Deus. Ele vê além do que nossos olhos podem alcançar, enquanto nós, muitas vezes, estamos presos no imediatismo e nas nossas próprias expectativas. Um dos exemplos mais evidentes desse conflito entre o tempo humano e o divino é a história de Moisés. Quando ainda era jovem, Moisés sentiu o chamado para libertar o povo de Israel da escravidão. Ele viu a opressão de seus irmãos e, em um ato de justiça, matou um egípcio que estava maltratando um hebreu. Êxodo capítulo 2, versículos 11 a 12. Moisés acreditava que aquele era o momento de agir, que ele deveria tomar uma atitude. No entanto, ao agir por conta própria e não esperar o tempo de Deus, ele foi forçado a fugir para o deserto, onde viveu por 40 anos. Durante esses 40 anos, Moisés aprendeu algo que sua juventude impetuosa não havia lhe ensinado: a paciência e a confiança no tempo de Deus. Quando o momento certo chegou, Deus o chamou de uma maneira que ele jamais poderia ter imaginado, através de uma sarça ardente. Agora, aos 80 anos, Moisés estava pronto para liderar o povo de Israel, não pela força de suas próprias mãos, mas sob a direção clara e poderosa de Deus. Êxodo capítulo 3, versículos 1 a 4. A espera de Moisés no deserto não foi em vão. Foi ali que Deus o preparou para uma missão muito maior do que ele jamais poderia realizar por conta própria. E o que podemos aprender com isso? Muitas vezes, quando nossos planos falham ou parecem se arrastar, nossa reação imediata é de frustração. Sentimos que perdemos tempo, que estamos estagnados. No entanto, assim como Moisés, precisamos entender que o tempo de Deus não é apenas sobre a ação, mas sobre a preparação. Deus está trabalhando em nós, moldando nosso caráter e nos ensinando lições que só podem ser aprendidas durante a espera. O deserto de Moisés foi um lugar de formação. E talvez o que você está vivendo hoje, essa colisão entre o seu tempo e o de Deus, seja exatamente o lugar onde Ele está preparando você para algo muito maior. A palavra de Deus é clara. Porque eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Deus conhece nossos anseios, mas Ele também conhece o momento exato em que esses anseios devem se realizar. Muitas vezes, nossa impaciência nos faz querer forçar o momento, como Moisés tentou fazer. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, nos chama a esperar. Esse choque entre o nosso tempo e o tempo de Deus
também revela o quanto precisamos aprender a confiar. Confiar que mesmo quando as coisas não acontecem conforme nosso cronograma, Deus ainda está no controle. Pense em quantas vezes você olhou para trás e percebeu que se tivesse recebido aquilo que queria, no momento que desejava, talvez não estivesse preparado. O que parecia uma frustração era, na verdade, a graça de Deus em ação, evitando que você entrasse em algo antes do tempo. Nosso papel não é tentar sincronizar o relógio com Deus, mas aprender a viver em sua paz enquanto Ele guia os eventos. A ansiedade de querer resolver tudo agora só gera desgaste e nos afasta da confiança plena que deveríamos ter em Deus. Ele não está atrasado. Ele nunca esteve. Cada segundo está dentro de seu plano, e o que Ele preparou para você acontecerá no tempo perfeito. O desafio é deixar que o propósito de Deus prevaleça sobre os nossos próprios planos, sabendo que, no final, o tempo de Deus sempre será o melhor. Você está pronto para deixar o seu tempo nas mãos dele? Está disposto a abrir mão dos seus próprios prazos e confiar que, mesmo quando as coisas parecem estar fora de controle, Deus está no comando? Essa é a verdadeira paz. Saber que o tempo de Deus é perfeito e, quando Ele agir, será muito maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. Número 9. Esperar com fé em meio ao deserto. Já se sentiu em um lugar onde parece que suas orações não estão sendo ouvidas, onde o futuro é incerto e o presente parece desolador? O deserto é uma metáfora poderosa na Bíblia para momentos de provação e espera. E assim como os israelitas passaram 40 anos vagando no deserto antes de entrarem na terra prometida, nós também enfrentamos nossos próprios desertos na vida. Esses são os momentos em que parece que Deus está distante, quando a promessa parece cada vez mais longe e o desânimo tenta tomar conta do coração. Mas é exatamente nesses momentos que a fé é forjada. A história do povo de Israel no deserto é um exemplo claro de como o deserto pode ser um lugar de refinamento e transformação. Depois de serem libertados da escravidão no Egito, os israelitas esperavam uma rápida jornada até a terra prometida. No entanto, devido à sua desobediência e falta de fé, Deus os fez vagar no deserto por 40 anos. Durante esse tempo, eles enfrentaram fome, sede e a tentação de voltar ao Egito, onde, apesar das dificuldades, eles conheciam as condições. Números, capítulo 14, versículos 2 a 4. No entanto, o deserto era o lugar onde Deus os estava preparando para se tornarem um povo forte e fiel, capaz de habitar a terra que Ele havia prometido. Assim como os israelitas, muitos de nós enfrentamos desertos em nossa vida, tempos de escassez, solidão ou incerteza. Talvez você esteja atravessando um agora. Pode ser uma luta financeira, um problema de saúde ou um período de espera interminável por algo que você acredita que Deus prometeu. Mas o deserto não é o fim. Na verdade, o deserto é o lugar onde Deus trabalha mais profundamente em nosso caráter. É onde aprendemos a confiar nele de forma inabalável, quando todas as outras fontes de segurança foram removidas. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, Moisés lembra ao povo de Israel: lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e prová-los, a fim de saber o que estava em seu coração. Esse versículo nos ensina que o deserto é um tempo de teste, mas também um tempo de aprendizado. Deus não nos leva ao deserto para nos abandonar, mas para nos moldar, nos ensinar e nos preparar para o que está por vir. A chave para passar pelo deserto com fé está em lembrar que Deus está conosco em cada passo. Ele nunca nos deixa sozinhos, mesmo quando não podemos sentir sua presença da forma como gostaríamos. Assim como ele providenciou o maná do céu e a água da rocha para os israelitas, ele nos sustenta de maneiras que muitas vezes nem percebemos. A cada dia, Deus está nos guiando, mesmo que a jornada pareça lenta ou sem fim. No deserto, ele nos ensina a depender dele para cada necessidade. Outro aspecto importante é que o deserto também é um lugar de preparação.
Deus não levou os israelitas diretamente à terra prometida porque eles ainda não estavam prontos para habitá-la. Eles precisavam ser transformados de uma mentalidade de escravos para uma mentalidade de conquistadores. O mesmo acontece conosco. Os desertos da vida são momentos em que Deus está nos preparando para algo maior. É no deserto que Ele molda nosso caráter, fortalece nossa fé e nos prepara para receber as bênçãos que Ele prometeu. Esperar com fé em meio ao deserto não significa que nunca teremos dúvidas ou momentos de fraqueza. Mesmo Moisés, um dos maiores líderes da Bíblia, teve seus momentos de desânimo e questionamento durante a jornada no deserto. No entanto, ele continuou a confiar em Deus, mesmo quando o povo ao seu redor reclamava e se rebelava. Da mesma forma, devemos manter nossos olhos fixos em Deus, confiando que Ele está no controle e que o deserto não é o destino final. Talvez você esteja se perguntando por quanto tempo mais terá que esperar. Talvez a estrada à sua frente pareça sem fim e o desânimo esteja começando a pesar. Mas lembre-se, o deserto é temporário. A terra prometida está à frente e Deus está usando esse tempo para prepará-lo. Ele não prometeu que a jornada seria fácil, mas prometeu que nunca nos deixaria. E assim como os israelitas, no final da jornada, você verá que a espera valeu a pena. O deserto pode ser um lugar de solidão e provação, mas também é onde Deus revela sua provisão e fidelidade de maneiras surpreendentes. Ele está com você, guiando cada passo, mesmo quando tudo ao seu redor parece árido. Confie que no tempo certo, a promessa será cumprida e a espera terá valido cada momento. Número 10. O propósito do tempo de espera. Você já se perguntou por que Deus nos faz esperar? Porque Ele, em sua infinita sabedoria e poder, não nos concede aquilo que pedimos imediatamente. O tempo de espera muitas vezes parece uma provação, uma eternidade em que nossos desejos e orações parecem ficar suspensos. No entanto, o tempo de espera tem um propósito. Não é um tempo perdido ou vazio, é um tempo em que Deus trabalha, tanto nas circunstâncias quanto em nós mesmos. O propósito da espera vai além do simples ato de esperar por algo. É durante esse tempo que Deus realiza suas maiores obras em nossos corações e vidas. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, está escrito: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, sem que este possa compreender inteiramente o que Deus fez. Essa passagem revela uma verdade importante. Não somos capazes de entender completamente os caminhos de Deus, mas podemos confiar que Ele está fazendo tudo de forma perfeita. O tempo de espera é, muitas vezes, o período em que Deus está orquestrando o que será o cenário perfeito para o cumprimento de suas promessas. Ele não apenas atende aos nossos pedidos, mas faz isso de uma maneira que glorifica seu nome e nos transforma no processo. Durante o tempo de espera, o que Deus mais deseja é que confiemos nele. A espera nos ensina lições valiosas de paciência e fé. Imagine um oleiro moldando o barro em suas mãos. O barro não pode se moldar sozinho, ele depende totalmente das mãos do oleiro. Da mesma forma, durante a espera, somos moldados por Deus. Ele está nos preparando para algo que talvez ainda não estejamos prontos para receber. A espera nos refina, nos ensina a confiar que, mesmo quando não vemos o resultado imediato, Deus está trabalhando em cada detalhe. Um exemplo claro desse propósito é a história de Noé. Deus o chamou para construir uma arca, uma tarefa imensa que levaria anos para ser concluída. Durante todo o tempo que Noé estava construindo a arca, ele enfrentou o desprezo das pessoas ao seu redor. Eles não entendiam o propósito daquilo, mas Noé confiou e continuou a construir, esperando pela promessa de Deus. Quando o dilúvio finalmente veio, Noé e sua família foram salvos. O tempo de espera de Noé não foi em vão. Ele estava sendo preparado para salvar a humanidade. Gênesis capítulo 6, versículos 13 a 22. Assim como Noé, muitas vezes não entendemos por que estamos esperando ou o que Deus está preparando, mas podemos confiar que Ele está fazendo algo extraordinário.
A espera é também um tempo de teste e crescimento espiritual. Durante esse período, Deus nos ensina a depender inteiramente dele, a desenvolver uma fé inabalável e a amadurecer espiritualmente. Ele nos molda em pessoas capazes de carregar a bênção que virá. Se a promessa chegasse antes do tempo, talvez não estivéssemos prontos para recebê-la e sustentá-la. A espera também nos revela quem realmente somos. Nossas reações durante o tempo de espera podem expor áreas de nossa vida que ainda precisam ser trabalhadas. Às vezes, somos tentados a agir por conta própria, a forçar situações, a tentar apressar o plano de Deus. Mas o propósito da espera é que aprendamos a confiar plenamente nele, sabendo que ele nunca se atrasa. O apóstolo Pedro nos ensina: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham a arrepender-se. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Deus usa o tempo de espera para alinhar nosso coração com o dele. É durante esse tempo que nossas prioridades são ajustadas, que nossos desejos são refinados e que nossa confiança é colocada à prova. O tempo de espera nos força a sair da nossa zona de conforto e a depender inteiramente de Deus. Ao longo dessa jornada, aprendemos a valorizar a presença dele mais do que as próprias bênçãos. Esse é o maior propósito do tempo de espera: nos aproximar mais de Deus, de modo que, quando a promessa se cumprir, estejamos preparados para recebê-la com gratidão e maturidade. Pense nas esperas que você já enfrentou. Quantas vezes, ao olhar para trás, você percebeu que a demora foi, na verdade, um presente? Talvez o que você recebeu ao final da espera tenha sido muito maior e mais significativo do que você imaginava. Ou talvez o que você aprendeu durante a espera tenha sido ainda mais valioso do que o próprio resultado. Essa é a beleza do tempo de espera. Ele nos transforma, nos aproxima de Deus e nos prepara para viver a plenitude da promessa no tempo perfeito dele. Portanto, se você está esperando por algo hoje, lembre-se de que Deus está trabalhando. Ele está moldando você, ajustando as circunstâncias e preparando o caminho para algo grandioso. O tempo de espera tem um propósito profundo, e quando o momento certo chegar, você verá que a espera valeu cada segundo. Número 11. Deixe Deus ser o seu relógio. Você já se sentiu pressionado pelos prazos e pela necessidade de ver resultados rápidos em sua vida? A sociedade moderna nos ensina que devemos ter controle absoluto sobre o nosso tempo. Somos incentivados a criar metas, planejar o futuro e medir o sucesso pelos prazos que conseguimos cumprir. No entanto, quando aplicamos essa mentalidade à nossa vida espiritual, rapidamente percebemos que o tempo de Deus não funciona da mesma forma que o nosso. E nesse confronto, muitas vezes nos frustramos, tentando apressar o que deveria ser deixado nas mãos dele. Deixar Deus ser o seu relógio é uma lição de entrega, fé e descanso no seu perfeito cronograma. Jesus nos deu um princípio fundamental em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a chave para entender o tempo divino. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, quando buscamos sua vontade acima de tudo, o tempo se ajusta. Nossas prioridades mudam e percebemos que, no relógio de Deus, as coisas acontecem exatamente quando devem acontecer. Quando deixamos Deus ser o nosso relógio, não precisamos nos preocupar com o futuro, porque sabemos que Ele já está lá preparando o caminho. Imagine um marinheiro tentando navegar sem o vento a seu favor. Ele pode remar com toda a sua força, mas o progresso será exaustivo e lento. Agora, imagine esse mesmo marinheiro soltando as velas e deixando que o vento conduza seu barco. Ele chega ao destino com muito menos esforço e de maneira muito mais eficiente. Deixar Deus ser o nosso relógio é como soltar as velas. É confiar que Ele está conduzindo nossa vida na direção certa, no ritmo certo, sem a necessidade de lutarmos contra o tempo. Na Bíblia,
vemos como Jesus, em sua vida terrena, viveu de acordo com o tempo do Pai. Ele nunca foi apressado, nunca cedeu à pressão das expectativas humanas. Em João, capítulo 2, versículo 4, quando sua mãe pediu que ele fizesse algo durante a festa de casamento em Caná, ele respondeu: "Ainda não é chegada a minha hora." Jesus sabia que seu ministério deveria seguir o tempo perfeito de Deus e que fora desse tempo, até os milagres não seriam tão poderosos quanto deveriam. Quando Jesus finalmente transformou a água em vinho, ele fez isso no momento exato para que a glória de Deus fosse revelada de maneira completa. Quantas vezes em nossa ansiedade tentamos forçar a chegada do tempo certo? Tentamos apressar a bênção, tomar decisões precipitadas ou resolver situações por conta própria, porque achamos que Deus está demorando. Mas Provérbios capítulo 16, versículo 9, nos lembra: "O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos." Não importa o quão bem planejemos nossa vida, Deus é quem realmente guia nossos passos. E ao deixarmos que Ele seja o nosso relógio, descobrimos que o tempo de espera não é um atraso, mas uma preparação. A história de Sara e Abraão é um exemplo poderoso de como tentar apressar o plano de Deus pode trazer complicações. Deus havia prometido a Abraão que ele seria o pai de muitas nações, mas com o passar dos anos e sem o nascimento de um filho, Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar, sua serva. Gênesis capítulo 16, versículos 1 a 4. Ismael nasceu dessa união, mas não era o filho da promessa. Deus tinha planos maiores para Abraão, e no tempo certo, Isaque, o filho prometido, nasceu. Quando tentamos apressar as promessas de Deus, corremos o risco de criar situações complicadas e desviar do que Ele realmente preparou para nós. Deixar Deus ser o seu relógio é também um exercício de confiança. Não sabemos o que o amanhã nos reserva, mas sabemos quem controla o amanhã. É sobre liberar o controle e descansar na certeza de que, no tempo de Deus, todas as coisas acontecem de maneira perfeita. A ansiedade pelo futuro muitas vezes nos paralisa, mas Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos instrui: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus." Quando fazemos isso, entregamos o controle do nosso relógio a Deus, sabendo que Ele nunca se atrasa. Pense nas áreas da sua vida em que você está tentando controlar o tempo. Pode ser um relacionamento que você deseja ver avançar, uma carreira que parece estagnada, ou uma bênção que parece demorar para chegar. Deixe Deus ser o seu relógio. Confie que, enquanto você busca o seu reino, Ele está ajustando cada detalhe da sua vida. Quando soltamos as rédeas e deixamos Deus guiar o tempo, descobrimos uma paz que ultrapassa todo o entendimento humano. E no tempo certo, as coisas acontecerão de maneira muito maior do que poderíamos imaginar. Deixar Deus ser o seu relógio é viver uma vida de confiança, sabendo que no final tudo será exatamente como deve ser. E isso acontece no tempo perfeito dele. Número 12. A confiança radical em meio à incerteza. Você já se sentiu completamente perdido, sem saber qual caminho seguir, como se estivesse andando em uma névoa densa, sem enxergar o que está à sua frente? A incerteza pode ser assustadora. Ela nos tira do conforto e nos faz encarar nossos maiores medos e inseguranças. E quando estamos nesse lugar de incerteza, a tentação de duvidar de Deus, de sua presença e de seus planos, pode ser avassaladora. No entanto, é exatamente nesses momentos que somos chamados a confiar radicalmente. A confiança em Deus não é testada quando tudo está claro, mas quando tudo está incerto. Jesus nos dá um exemplo poderoso de confiança radical em meio à incerteza durante a tempestade no mar da Galileia. Em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41, lemos sobre os discípulos, muitos deles pescadores experientes, enfrentando uma tempestade violenta enquanto Jesus dormia no barco. O pânico tomou conta deles, e em seu desespero, eles acordaram Jesus,
perguntando se ele não se importava que morressem. Jesus, com calma, se levantou e ordenou ao vento e às ondas que se acalmassem, e imediatamente houve paz. A grande lição aqui não é apenas sobre o poder de Jesus sobre a natureza, mas sobre a confiança que podemos ter nele, mesmo quando parece que ele está dormindo em meio à nossa tempestade. Esse episódio nos ensina que mesmo quando tudo ao nosso redor parece caótico, Deus está no controle. A incerteza é apenas um convite para aprofundarmos nossa confiança nele. Quando não sabemos o que está por vir, quando o futuro é um borrão, é o momento perfeito para nos entregarmos nas mãos daquele que sabe todas as coisas. Os discípulos, em seu desespero, focaram na tempestade, mas Jesus os chamou a focarem nele. Quando enfrentamos incertezas, nossa fé não deve estar nas circunstâncias, mas no Deus que controla todas as circunstâncias. A confiança radical é aquela que permanece firme, mesmo quando não temos todas as respostas. Ela nos chama a andar por fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Muitas vezes, Deus nos pede para darmos passos que parecem incertos, confiar em direções que não fazem sentido à primeira vista, mas que Ele sabe serem o melhor para nós. Isso exige um nível de confiança que transcende o entendimento humano, uma confiança que só pode ser desenvolvida quando entregamos nossas dúvidas e medos a Ele. Abraão é um dos maiores exemplos dessa confiança radical. Deus o chamou para sair da sua terra, da casa de seus parentes, e ir para um lugar que ele mostraria. Mas Abraão não sabia para onde estava indo. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ele partiu sem todas as respostas, sem saber o que encontraria pelo caminho, apenas com a promessa de que Deus o guiaria. Essa é a essência da confiança radical. Dar um passo em direção ao desconhecido, acreditando que Deus está à frente, preparando o caminho, mesmo quando não podemos ver. Na nossa vida, as incertezas podem aparecer de várias formas. Pode ser a perda de um emprego, uma doença inesperada, a mudança de planos que parecia tão sólida, ou até uma crise pessoal em nossa fé. Nesses momentos, somos confrontados com a realidade de que não controlamos o futuro. E isso é assustador. Mas é nesse lugar de vulnerabilidade que a confiança radical em Deus nos transforma. A incerteza nos obriga a parar de confiar em nossa própria força e sabedoria e a nos voltar completamente para Ele. Jesus nos convida, em Mateus capítulo 11, versículo 28, a levarmos todas as nossas cargas a Ele, e Ele nos dará descanso. Esse descanso não vem da ausência de incertezas, mas da presença de Deus em meio a elas. A confiança radical não remove a tempestade, mas nos dá paz no meio dela. Quando entregamos nossos medos, nossas dúvidas e ansiedades a Ele, descobrimos que Ele não apenas nos sustenta, mas também nos guia de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Pense na sua própria vida. Que áreas estão cheias de incerteza agora? Talvez seja um relacionamento, uma decisão importante ou o medo do que o futuro reserva. Em vez de permitir que a incerteza consuma sua paz, escolha confiar radicalmente em Deus. Lembre-se de que Ele já está no seu futuro, que Ele conhece cada detalhe da sua vida e que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece fora de lugar. Confiança radical não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de confiar em Deus mesmo com as dúvidas presentes. Não precisamos ter todas as respostas, porque temos um Deus que conhece todas as respostas. Ele nos chama a andar com fé, a confiar no seu plano e a lembrar que, mesmo quando não podemos ver o que está à nossa frente, Ele está segurando nossas mãos e nos guiando. Número 13. A paz que excede o entendimento. Você já desejou paz em meio ao caos? Em momentos de incerteza, medo e dificuldade, buscamos algo que possa acalmar nosso coração e mente. No entanto, a paz que o mundo oferece é passageira e frágil. Ela depende das circunstâncias e desaparece diante da mínima turbulência. Mas há uma paz diferente. Uma paz que não está ligada ao que acontece ao nosso redor, mas sim ao que acontece dentro de nós. Essa é a paz de Deus,
A paz que excede todo o entendimento. Ela nos alcança quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, e ainda assim, sentimos uma calma inexplicável em nosso interior. Essa paz é mencionada de forma clara em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo sabia o que era viver em meio a situações difíceis e ainda assim experimentar essa paz profunda. Ele escreveu essas palavras enquanto estava na prisão, um lugar de incerteza e sofrimento. No entanto, sua confiança em Deus era tão grande que ele podia dizer, com convicção, que a paz de Deus o guardava. Isso nos mostra que essa paz não está ligada à ausência de problemas, mas à presença de Deus em nossas vidas. A paz que excede o entendimento não é algo que conseguimos alcançar por meio de nossos próprios esforços. Não é o resultado de resolvermos todas as nossas preocupações ou controlarmos cada aspecto da nossa vida. Pelo contrário, ela surge justamente quando entregamos o controle a Deus. Quando, em vez de tentar resolver tudo sozinhos, nos ajoelhamos e apresentamos nossas ansiedades a Ele. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo nos instrui: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A paz que buscamos começa com a confiança total em Deus, sabendo que Ele está no controle, independentemente das circunstâncias. Mas por que essa paz excede o entendimento? Porque, humanamente falando, não faz sentido ter paz quando as coisas estão fora de controle. A nossa mente nos diz que devemos nos preocupar, que devemos temer o que está por vir. No entanto, quando confiamos verdadeiramente em Deus, Ele nos dá uma paz que vai além da lógica, além da nossa capacidade de compreensão. Mesmo em meio a diagnósticos difíceis, crises financeiras ou relacionamentos abalados, podemos experimentar uma serenidade profunda, sabendo que Deus está com a mão sobre tudo. Jesus, em seu ministério, também falou dessa paz. Em João capítulo 14, versículo 27, ele disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Cristo não é temporária ou condicional. Ela é constante e poderosa, capaz de acalmar as tempestades mais ferozes. Quando o medo tenta dominar, essa paz nos lembra que Jesus já venceu o mundo, que Ele está ao nosso lado e que nada pode nos separar do amor de Deus. Pense por um momento nas áreas da sua vida onde você tem buscado paz. Talvez você esteja esperando por uma resposta de oração, enfrentando uma situação que parece impossível de resolver. A tendência natural é tentar controlar tudo, resolver com as próprias forças. Mas o segredo da paz que excede o entendimento é o oposto. É soltar, entregar nas mãos de Deus e confiar que Ele está no comando. Quando fazemos isso, algo incrível acontece. Não só encontramos paz, mas também somos capacitados a enfrentar qualquer desafio com uma confiança que antes não tínhamos. Outro exemplo poderoso dessa paz é encontrado na história de Daniel na cova dos leões. Daniel foi jogado em uma cova cheia de leões por se recusar a parar de orar a Deus. No entanto, em vez de entrar em pânico ou temer por sua vida, Daniel manteve sua fé inabalável. Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e Daniel saiu ileso. Daniel capítulo 6, versículos 16 a 22. A paz que Daniel experimentou em meio a uma situação de vida ou morte é um exemplo claro de como a confiança em Deus nos dá serenidade em qualquer circunstância. Essa paz não significa que não teremos problemas ou que não enfrentaremos momentos de incerteza. Pelo contrário, a Bíblia nos garante que enfrentaremos tribulações. Mas a diferença está em como lidamos com esses momentos. Quando entregamos nossas ansiedades a Deus e confiamos em seu tempo e em seus planos, experimentamos uma paz que nos sustenta, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Hoje, Deus está oferecendo essa paz para você. Independentemente do que você está enfrentando, Ele convida você
a entregar suas preocupações, seus medos e sua ansiedade a Ele. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, está disponível para aqueles que confiam nele de todo o coração. Não importa o caos ao seu redor, Deus pode trazer uma calma profunda ao seu interior. A paz que Ele oferece não é passageira ou superficial. É uma paz que guarda o seu coração e a sua mente, mesmo nas maiores tempestades. Número 14. Jesus, o exemplo perfeito de espera e obediência. Você já pensou em como Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, esperou pacientemente pelo tempo perfeito para cumprir sua missão? Jesus viveu como ser humano e, assim como nós, enfrentou momentos de espera e obediência ao tempo do Pai. Sua vida inteira é um exemplo de como a espera e a submissão ao tempo de Deus não são sinais de fraqueza, mas de força espiritual. Ele sabia o poder de esperar o momento certo e, em cada fase de sua jornada, demonstrou uma confiança inabalável no plano do Pai. Desde o início de seu ministério, vemos Jesus esperar pelo tempo certo. Ele viveu 30 anos em uma vida comum, como carpinteiro em Nazaré, antes de iniciar seu ministério público. Não era porque ele não estivesse pronto, mas porque ele sabia que o tempo do Pai era perfeito. No casamento em Caná, quando sua mãe Maria pediu que ele fizesse algo a respeito da falta de vinho, Jesus respondeu: "Ainda não é chegada a minha hora." João capítulo 2, versículo 4. Esse versículo nos mostra que Jesus tinha plena consciência de que seu ministério deveria seguir o cronograma divino e não as expectativas humanas. E quanto à tentação no deserto? Após ser batizado, o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Durante 40 dias e noites, Jesus esperou e jejuou. Em meio à fome e ao isolamento, ele resistiu à tentação de usar seus poderes divinos fora do tempo de Deus. O diabo tentou oferecer atalhos, glórias terrenas e soluções rápidas, mas Jesus recusou todas elas, sabendo que a verdadeira glória viria no tempo do Pai. O deserto foi um lugar de preparação, onde Jesus reafirmou sua dependência total do plano divino, recusando qualquer forma de apressar o propósito que estava por vir. Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Esse é um ponto crucial para nós. Muitas vezes, somos tentados a buscar atalhos ou a apressar as promessas de Deus. Queremos as coisas no nosso tempo, mas Jesus nos mostra que a obediência ao tempo de Deus é sempre melhor. Ao longo de sua vida, Jesus nos deu o exemplo de como a paciência e a obediência andam de mãos dadas. Ele sabia que apressar o plano do Pai poderia significar perder a profundidade e o propósito que estava sendo preparado. O maior exemplo de espera e obediência na vida de Jesus foi, sem dúvida, sua caminhada em direção à cruz. Ele sabia desde o início qual era sua missão. Sabia que a cruz estava à sua espera, mas não fugiu nem tentou apressar o processo. Ao contrário, ele esperou o momento exato em que o Pai havia determinado. No jardim do Getsêmani, em um dos momentos mais angustiantes de sua vida, Jesus orou: "Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua." Lucas capítulo 22, versículo 42. Essa oração é o ápice da submissão ao tempo de Deus. Mesmo diante de uma morte cruel e dolorosa, Jesus escolheu esperar pelo plano perfeito do Pai, sabendo que a ressurreição viria depois do sacrifício. Essa obediência radical de Jesus nos ensina que o tempo de Deus não é apenas sobre esperar pacientemente, mas sobre confiar plenamente. Mesmo quando o caminho à frente parece incerto ou doloroso, podemos seguir o exemplo de Jesus e nos render ao cronograma de Deus, confiando que Ele tem um propósito maior em mente. Jesus sabia que a cruz não era o fim, mas o começo de algo extraordinário, a redenção da humanidade. Sua espera não foi em vão. Ele sabia que, ao seguir o tempo de Deus, Ele abriria as portas para uma nova vida para todos nós. Agora, pense nas suas próprias lutas com a espera. Quais são as áreas da sua vida onde você sente que está esperando por algo maior?
Pode ser uma mudança, uma resposta de oração ou um novo começo. Ao refletir sobre a vida de Jesus, lembre-se de que a espera faz parte do plano. O tempo de Deus sempre vem com propósito. A cruz foi seguida pela ressurreição. A espera de Jesus culminou no maior milagre da história. E a sua espera também pode trazer algo que você nunca imaginou. Seguir o exemplo de Jesus é reconhecer que, mesmo em momentos de incerteza, Deus está trabalhando. Ele nunca está atrasado. A obediência de Jesus ao tempo de Deus nos ensina que o maior poder está em seguir o plano divino, mesmo quando não entendemos completamente o que está por vir. A paciência de Jesus foi recompensada com a glória eterna. Da mesma forma, quando seguimos o tempo de Deus, seremos recompensados de maneiras que ultrapassam nossas expectativas. Portanto, ao enfrentar momentos de espera em sua vida, lembre-se do exemplo de Jesus. Espere no Senhor com confiança, sabendo que o plano dele sempre será maior e mais glorioso do que o que podemos ver no momento. A paciência e a obediência ao tempo divino trazem uma recompensa eterna, assim como aconteceu com o nosso Salvador. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Espero que esses ensinamentos tenham tocado seu coração e te ajudado a refletir sobre a importância de confiar no tempo perfeito de Deus. Lembre-se de que cada momento de espera tem um propósito, e Deus está sempre trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não conseguimos ver. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo mais sobre a Bíblia e os ensinamentos de Jesus, te convido a explorar outros vídeos no meu canal. Tem muito mais conteúdo de valor que pode te ajudar a crescer na fé e a entender melhor o plano de Deus para a sua vida. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo.